No meio do século XX, o mundo ainda carregava cicatrizes deixadas pela Segunda Guerra Mundial. Cidades destruídas, milhões de vidas perdidas e uma reorganização completa da ordem criaram um cenário de incerteza e ao mesmo tempo de disputa. Nesse novo contexto, duas nações emergiam como polos de poder, os Estados Unidos e a União Soviética. O confronto direto entre essas potências nunca chegou a acontecer de forma tradicional. Era só um relaniminho aqui pra você ver. Que me faz ter medo. Rock, você! Eu também de você! E eu tenho. Arreia a mão da minha cara, arreia! Arreia a mão da minha cara, arreia! Eu não vou. Arreia! Em vez disso, desenvolveu-se o conflito silencioso, estratégico e constante, conhecido como Guerra Fria. Era uma disputa que se manifestava em várias frentes: política, militar, econômica e ideológica. Mas acima de tudo, era uma batalha por influência, por provar ao mundo qual modelo de sociedade era superior. Foi nesse cenário que o espaço deixou de ser apenas um mistério científico e passou a representar algo maior. O céu, antes visto como limite, se transformava em um território simbólico de poder. 3, 2, 1, 0. All engine running. Cada avanço tecnológico, cada experimento bem-sucedido e cada conquista orbital carregava um significado que ia muito além da ciência. A chamada corrida espacial não nasceu apenas da curiosidade humana sobre o universo. Ela foi impulsionada por interesses estratégicos, pela necessidade de demonstrar força e pela pressão de estar sempre um passo à frente do adversário. Foguetes, satélites e missões tripuladas se tornaram instrumentos de propaganda e afirmação global. E por trás dessas conquistas estavam milhares de pessoas, engenheiros que lidavam com o desconhecido, cientistas que desafiavam limites técnicos e astronautas que arriscavam a própria vida em nome de seus países. E hoje você vai entender como se desdobrou toda essa treta de cachorro que late não morde em mais um vídeo de história aqui do canal. Fala comigo, eu sou o Mabs e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo aqui, já deixa o seu like e se inscreva para me ajudar a continuar postando vídeos como esse. Então, vamos que vamos. A corrida espacial não começa no espaço. Ela começa em um dos períodos mais destrutivos da história humana, a Segunda Guerra Mundial. Antes de qualquer satélite ou astronauta, o que existia era uma corrida por superioridade militar, onde a ciência e tecnologia eram desenvolvidas com um único objetivo: vencer a guerra. Nesse contexto, a Alemanha nazista investiu fortemente em inovação bélica, buscando criar armas capazes de alterar o rumo do conflito. Foi ali que surgiu um dos projetos mais avançados da época, o foguete V2, considerado a primeira arma balística de longo alcance da história. Diferente de qualquer tecnologia anterior, ele não podia ser interceptado com facilidade. Lançado a grandes distâncias, atingia velocidades supersônicas, inaugurava um novo tipo de guerra baseada em alcance, precisão e poder tecnológico. Por trás desse projeto estava Wernher von Braun, um engenheiro que até então tinha como interesse principal a exploração espacial, mas que acabou inserido no esforço de guerra alemão. O V2, embora criado como arma, já carregava em si uma potência que ultrapassava o campo militar. Ele demonstrava pela primeira vez que era possível alcançar altitudes próximas ao espaço. Com o fim da guerra em 1945, teve início uma nova disputa que não era mais por territórios, e sim por conhecimento. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética perceberam rapidamente o valor estratégico daquela tecnologia. Em uma operação silenciosa e altamente estratégica, cientistas alemães, documentos técnicos e protótipos foram capturados e redistribuídos entre as duas potências. Von Braun foi levado para os Estados Unidos, onde passou a trabalhar diretamente no desenvolvimento de foguetes militares e, posteriormente, espaciais. Sua experiência com o V2 se tornaria a base para a evolução dos primeiros foguetes americanos. Do outro lado, a União Soviética também reuniu engenheiros e materiais, mas seguiu um caminho próprio de desenvolvimento. É nesse ponto que surge uma figura fundamental, embora pouco conhecida no Ocidente, durante anos: Sergei Korolev. Considerado o primeiro arquiteto do programa espacial soviético, Korolev liderou projetos que levariam a União Soviética a conquistar feitos inéditos nas primeiras fases da corrida espacial. Diferente de Von Braun, sua identidade foi mantida em segredo por razões políticas, que fez com que o seu papel fosse amplamente reconhecido após a sua morte. A partir desse momento, a tecnologia de foguetes começou a passar por uma transformação gradual. O que antes era desenvolvido exclusivamente para destruição começou a ser reinterpretado como ferramenta de exploração. Essa mudança não
aconteceu de forma imediata ou puramente idealista. Ela foi impulsionada por interesses estratégicos. Um foguete capaz de atravessar continentes também poderia, teoricamente, alcançar a órbita da Terra. Essa percepção mudou completamente o rumo da pesquisa científica. Laboratórios militares passaram a dialogar com centros acadêmicos. Engenheiros começaram a resolver problemas que iam além da guerra, como escapar da gravidade terrestre, estabilizar trajetórias fora da atmosfera ou sustentar vida humana em ambientes extremos. A corrida espacial deixou de ser uma possibilidade teórica e se tornou uma realidade concreta em 4 de outubro de 1957, quando a União Soviética lançou o Sputnik 1. День весь мир был поражен успехами советской науки и техники. Pequeno, esférico e aparentemente simples, o satélite emitia apenas sinais de rádio que podiam ser captados na Terra. Ainda assim, seu significado era muito maior do que sua tecnologia sugeria. Pela primeira vez na história, um objeto construído pelo humano havia sido colocado em órbita ao redor do planeta. Isso demonstrava na prática que os soviéticos dominavam uma tecnologia fundamental, foguetes capazes de atingir velocidades orbitais. Esse avanço tinha implicações diretas não apenas para a ciência, mas também para o cenário militar da Guerra Fria. Nos Estados Unidos, o impacto foi imediato e profundo. O lançamento do Sputnik foi interpretado como um sinal de superioridade tecnológica soviética. Se a União Soviética conseguia colocar um satélite em órbita, também poderia desenvolver mísseis balísticos intercontinentais com maior alcance e precisão. Isso gerou uma sensação de vulnerabilidade inédita no território americano, conhecido na época como a crise do Sputnik. A resposta dos Estados Unidos foi rápida e estratégica. Em 1958, foi criada a National Aeronautics and Space Administration, mais conhecida como a NASA, com o objetivo de centralizar e acelerar os esforços espaciais do país. Até então, as iniciativas estavam fragmentadas entre diferentes setores militares e científicos. Com a NASA, o programa espacial americano ganhou organização, financiamento robusto e um direcionamento claro. Esse momento marca a transformação definitiva do espaço em um novo campo de disputa. Os países não queriam apenas explorar o desconhecido, mas demonstrar poder, capacidade científica e superioridade ideológica. Cada avanço tecnológico passava a ter um peso simbólico enorme, sendo utilizado como prova de eficácia de um sistema político sobre o outro. Pouco tempo depois do Sputnik 1, os soviéticos deram mais um passo ousado e controverso. Em novembro de 1957, lançaram o Sputnik 2, levando a bordo a cadela Laika, o primeiro ser vivo a orbitar a Terra. O objetivo da missão era entender como um organismo reagiria às condições do espaço, como a ausência de gravidade e o estresse do lançamento. Laika era uma cadela de rua, escolhida justamente por sua resistência. Durante o voo, sensores monitoraram seus batimentos cardíacos, respiração e pressão arterial. Os dados coletados foram extremamente valiosos para o avanço da biomedicina espacial. No entanto, a missão não foi projetada para o retorno. Laika morreu horas após o lançamento, devido ao superaquecimento da cápsula. O episódio gerou repercussão internacional. Ao mesmo tempo que representava um avanço científico significativo, também levantava questionamentos éticos sobre o uso de animais em experimentos. Ainda assim, a missão consolidou a posição da União Soviética como a pioneira nas primeiras fases da exploração espacial. Enquanto os Estados Unidos reorganizavam sua estratégia, a União Soviética continuava acumulando conquistas. Em 1961, deu um passo ainda mais significativo ao enviar o primeiro ser humano ao espaço, Yuri Gagarin, a bordo da nave Vostok 1. Durante a missão, Gagarin completou uma órbita completa ao redor da Terra, permanecendo cerca de 108 minutos no espaço. Esse feito teve um impacto global, além de representar um avanço técnico extraordinário. Consolidou a liderança soviética nos primeiros anos da corrida espacial. Gagarin se tornou uma figura histórica instantânea, símbolo não apenas da exploração espacial, mas também do prestígio internacional da União Soviética. Nesse momento, a corrida espacial já havia se tornado uma disputa direta por influência global, onde o mundo inteiro assistia uma briga que não tinha confronto armado, mas uma troca de farpas intensa e cada vez mais desafiadora. A sequência de avanços soviéticos no início da década de 1960
colocou os Estados Unidos em uma posição desconfortável dentro da lógica da Guerra Fria. O lançamento do Sputnik e posteriormente o voo de Yuri Gagarin evidenciaram que a União Soviética não apenas dominava tecnologias estratégicas, mas também era capaz de demonstrar isso publicamente. Para os americanos, era uma questão de honra manchada o que estava acontecendo. Eles precisavam urgentemente fazer algo para contornar a situação. É nesse contexto que em 1961, o então presidente John F. Kennedy fez um dos discursos mais emblemáticos do século XX, ao propor que os Estados Unidos colocariam o homem na Lua e o traria de volta em segurança, antes do fim da década. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. O presidente não estava apenas estabelecendo uma meta técnica. Tratava-se de uma decisão estratégica: concentrar recursos, mobilizar a indústria e transformar o programa espacial em prioridade nacional. Essa diretriz deu origem ao programa Apollo, que se tornaria o maior esforço tecnológico já realizado em tempo de paz até então. A partir desse momento, o programa espacial americano entrou em uma fase de expansão acelerada. A NASA passou a integrar universidades, centros de pesquisas e empresas privadas em uma rede coordenada de desenvolvimento. Novas tecnologias precisavam ser criadas praticamente do zero. Sistemas de navegação, computadores embarcados, módulos de comando e principalmente o foguete Saturn V, que até hoje permanece como um dos mais poderosos já construídos. No entanto, esse avanço não ocorreu sem custos. Em 1967, durante um teste em solo, a missão Apollo 1 sofreu um incêndio dentro da cápsula, resultando na morte dos astronautas. O acidente expôs falhas graves no projeto e forçou uma revisão completa dos sistemas de segurança. Após a reestruturação, os testes continuaram de forma progressiva. Missões como Apollo 7 e Apollo 8 validaram etapas essenciais, incluindo a primeira órbita tripulada ao redor da Lua. Cada lançamento representava avanço técnico e redução de incertezas acumuladas ao longo do processo. O objetivo final, porém, permanecia claro: realizar um pouso controlado na superfície lunar. Esse objetivo foi alcançado em julho de 1969, com a missão Apollo 11. A tripulação era composta por Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Enquanto Collins permaneceu em órbita no módulo de comando, Armstrong e Aldrin desceram na superfície lunar a bordo do módulo Eagle. O pouso não foi simples. Nos momentos finais, o sistema automático indicou áreas inadequadas para aterrissagem, obrigando Armstrong a assumir o controle manual da nave. Com um combustível limitado, ele conseguiu conduzir o módulo até uma região segura. Pouco depois, ao descer a escada do módulo, Armstrong proferiu a frase que se tornaria histórica, marcando simbolicamente a presença humana fora da Terra. A chegada à Lua representou um ponto máximo da corrida espacial. Do ponto de vista técnico, foi a consolidação de uma série de inovações que ampliaram significativamente os limites da engenharia e da ciência. Do ponto de vista político, foi uma demonstração clara da capacidade dos Estados Unidos de mobilizar recursos em escala global e cumprir um objetivo extremamente complexo e dentro de um prazo definido. A chegada à Lua em 1969 marcou o ponto mais alto da corrida espacial, mas também representou, de certa forma, o início do seu esgotamento. O objetivo político que sustentava grande parte dos investimentos, demonstrar superioridade tecnológica em relação ao adversário, havia sido alcançado pelos Estados Unidos. A partir desse momento, manter o mesmo ritmo de financiamento se tornou cada vez mais difícil de justificar, principalmente diante dos altos custos envolvidos. O programa Apollo, que havia mobilizado centenas de milhares de pessoas e consumido bilhões de dólares, começou a perder prioridade ao longo da década de 1970. Missões planejadas foram canceladas e o interesse público diminuiu gradualmente. A exploração lunar deixou de ser vista como uma urgência estratégica e passou a ser percebida como um projeto caro, com um retorno político limitado, após o feito inicial. Ao mesmo tempo, o contexto internacional começava a mudar. A tensão extrema da Guerra Fria deu lugar a um período de distensão conhecido como detente, no qual os Estados Unidos e a União Soviética passaram a buscar formas de reduzir conflitos diretos. Foi nesse cenário que surgiu uma iniciativa simbólica e inédita, a missão Apollo-Soyuz Test Project, realizada em 1975. Essa missão marcou o primeiro encontro entre astronautas americanos e cosmonautas soviéticos no espaço. As duas naves,
Uma Apollo e uma Soyuz acoplaram-se em órbita terrestre, permitindo a transferência de tripulação e a realização de experimentos conjuntos. Mais do que um avanço técnico, o evento teve um forte significado político. Pela primeira vez, o espaço deixava de ser apenas um campo de disputa para se tornar um espaço de cooperação, ainda que limitada. A partir daí, o foco da exploração espacial começou a mudar. Em vez de missões curtas com objetivos pontuais, passou-se a investir em permanência prolongada no espaço. A União Soviética liderou esse movimento com o desenvolvimento de estações orbitais, culminando na Mir, lançada em 1986. A Mir foi a primeira estação espacial de longa duração a operar de forma contínua, permitindo estudos sobre os efeitos da microgravidade no corpo humano e o desenvolvimento de tecnologias para habitação no espaço. Os Estados Unidos, por sua vez, seguiram um caminho parcialmente diferente, com o desenvolvimento da Space Shuttle, um sistema reutilizável que buscava reduzir os custos e ampliar a frequência das missões. Embora tenha representado avanços importantes, o programa também enfrentou desafios significativos, incluindo acidentes que evidenciaram os riscos contínuos da exploração espacial. O principal exemplo dessa nova fase é a Estação Espacial Internacional, um projeto conjunto que envolve diversas nações, incluindo os Estados Unidos, Rússia, países europeus, Japão e Canadá. A Estação Espacial Internacional representa uma mudança fundamental na forma como o espaço é explorado. Em vez de rivalidade, ela simboliza a interdependência tecnológica e científica entre países que, décadas antes, estavam em lados opostos de uma disputa global. A ISS funciona como um laboratório em órbita, onde são realizados experimentos em áreas como biologia, física, medicina e engenharia. O fim da corrida espacial, portanto, não deve ser entendido como um encerramento da exploração, mas como uma transformação de seus objetivos e métodos. O espaço deixou de ser apenas um palco de demonstração de poder para se tornar um ambiente de pesquisa contínua e de colaboração internacional. Ao mesmo tempo, o legado desse período permanece evidente. As tecnologias desenvolvidas durante a corrida espacial tiveram impactos diretos em diversas áreas, incluindo telecomunicações, meteorologia, sistemas de navegação e computação. Além disso, a própria ideia de explorar o espaço continua evoluindo. Nas últimas décadas, novos atores passaram a desempenhar um papel relevante, especialmente em empresas privadas como a SpaceX, que vem redefinindo os custos e a possibilidade de acesso ao espaço. Paralelamente, países como China e Índia ampliaram seus próprios programas espaciais, indicando que, embora a corrida original tenha terminado, uma nova dinâmica global está em formação. A corrida espacial foi mais do que uma competição entre as duas nações. Ela acelerou o desenvolvimento tecnológico em diversas áreas, desde telecomunicações até engenharia de materiais. Também ampliou o conhecimento sobre o espaço e abriu caminho para as futuras explorações. E se hoje podemos desfrutar de uma variedade tecnológica imensa, foi graças a essa corrida. Chegamos ao final de mais um vídeo e se você gostou, considere deixar seu like, por favor, se inscrever aqui no canal, porque não vai te custar nada e vai me ajudar muito. No mais, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, um grande abraço e valeu!